Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de estatística do professor Nielson Medeiros. Hoje trabalharemos medida de dispersão. O que seria uma dispersão dos dados? Bom, é frequentemente chamada de variabilidade. Medidas mais comuns sobre variabilidade é variância, desvio padrão e amplitude. Ok? Bom, essas curvas aqui, elas representam a distribuição dos dados, ok? Onde no eixo vertical eu tenho a frequência dos dados e no eixo horizontal os valores das variáveis, ok? Então observe que essa curva aqui em roxo, você tem uma dispersão menor dos dados na amostra. E essa curva em vermelho, você tem uma dispersão maior dos dados. Então, quando eu faço um cálculo da dispersão na amostra, eu sempre vou ter uma dispersão menor do que na população, ok? Isso é uma característica que você tem que considerar. Bom, vamos verificar agora um exemplo para que você compreenda melhor. Bom, a dispersão na população é uma forma de se ver o quanto os dados se afastam da média. Então, uma medida de variabilidade nada mais é do que verificar o afastamento em torno da média, né? Em relação à média. Então, imagine um vilarejo com 11 pessoas morando apenas nessa localidade. Então, aqui a gente está estudando a estatura das pessoas, a altura das pessoas, tá? Medida em centímetros. Ok? Então, aqui, nesse caso, se eu for calcular a média, já que eu vou fazer um cálculo sobre o afastamento da média, né? Então, eu tenho que primeiro calcular a média. Como é que eu faço? Aqui eu tenho dados não agrupados, então eu vou somá-los e dividir pela quantidade de dados, que no caso são 11, já que são 11 pessoas. Então, eu somo tudo, divido por 11, eu vou encontrar o valor de 149. A mediana e a moda seria quanto? Bom, a mediana, se eu for calcular, eu vou ter que levar em consideração a posição da mediana. Veja que os dados estão ordenados dessa forma aqui, ó. Então, aqui seria o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro termo. Já que eu tenho 11, a posição da mediana é calculada por n mais 1 sobre 2, então fica igual a 6. Então, a posição da mediana dá 6. Logo, a mediana está posicionada no sexto termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 152 centímetros é a mediana. E a moda é o valor que mais aparece. 152 aparece 3 vezes. Portanto, é igual à mediana. Ok? O valor máximo nessa distribuição de dados é 170 centímetros. O valor mínimo é 135 centímetros. E aqui a amplitude seria o valor máximo menos o mínimo. Por que eu calculei o valor máximo e mínimo? Justamente para determinar a amplitude, que é a diferença dos dois. Por si só, eu não consigo analisar a variabilidade pela amplitude, porque eu estou levando em consideração o menor termo e o maior termo. Isso aí fica inviável para fazer uma análise. Portanto, a gente vai calcular a variância e desvio padrão. Então, aqui, considerando os dados ainda há pouco, aqui nessa coluna, tá ok? Esse valor, essa diferença aqui, nada mais é do que o valor de cada pessoa, da sua estatura, menos o valor da média, calculado ainda há pouco. Então, 135 menos 149 dá menos 14. O que significa esse menos 14? Significa que essa pessoa com essa estatura, ela está afastada, né, da média 14 centímetros, ou seja, ela é mais baixa. O negativo significa que ela é mais baixa. Então, ela é mais baixa 14 centímetros do que o valor médio entre essas 11 pessoas. 136 menos 49 dá 13 centímetros, significa que é mais baixo 13 centímetros.
E assim por diante, você vai fazer cada um aqui e vai calcular esse desvio médio chamado, tá? Que é o valor de cada estatura, no caso de cada dado, menos a sua média, tá aqui. Então, de posse desses dados aqui, encontrados desse desvio médio, eu elevo ele ao quadrado. O desvio médio elevado ao quadrado vai servir para calcular a variância. Então, menos 14 elevado ao quadrado dá 196. Menos 3 elevado ao quadrado dá 169. E assim por diante. Somando todos os valores do desvio médio ao quadrado, fica 1314. Então, esse valor corresponde à soma dos desvios quadráticos, tá? Bom, já que eu tenho uma quantidade de 11 pessoas, né, de 11 estaturas, para calcular a variância eu uso simplesmente esse quociente aqui. É a somatória do desvio médio quadráticos, que é 1314, dividido pelo total de dados, que são 11. Então, aqui eu vou encontrar o valor de 119,454 centímetros quadrados. Observe que a variância, dada por sigma ao quadrado, eu encontro ela com uma unidade de área. Também fica inviável da gente fazer análise de estudo, porque a variável ela é medida em uma única dimensão, centímetro, e não centímetro ao quadrado. Por isso, eu devo extrair a raiz quadrada. Extraindo a raiz quadrada, eu calculo o que se chama desvio padrão. Extraindo a raiz quadrada aqui da variância, eu vou encontrar 10,93 aproximadamente. Então, a partir daqui, eu consigo analisar esses dados, o quanto eles se afastam da média. Então, estão em torno de aproximadamente 11 centímetros. Ok? Se você for verificar, se eu for colocar numa escala, numa reta aqui, então aqui é como se fosse a média, 149, ok? Então, somado com 11, eu vou ter aqui 160 centímetros. E menos 11, eu vou ter aqui 138 centímetros. Observe que, se o menor valor encontrado aqui é menos o desvio padrão e aqui é mais o desvio padrão, ok? Então, se eu verificar, já que o menor valor aqui foi 138, então esses dois valores aqui, eles ficaram fora dessa contagem. E o 160, ele vai bater bem aqui, esses dois valores também ficaram fora da contagem. Portanto, esses valores que estão acima de 160 e abaixo de 138, eles fazem parte do que a gente chama na estatística de erro padrão, ok? Então, considerando aí a explicação, vamos para as fórmulas, né? Então, o que eu fiz? Eu somei os desvios médios quadrados e dividi pelos dados da população. Nesse caso, eu calculo a variância populacional. Por sua vez, eu extraindo a raiz quadrada dessa variância, eu tenho o desvio padrão da população, ok? E aí, no caso, quando eu uso N, que é o total de dados da população, eu estou calculando a variância populacional e o desvio populacional. Porém, se eu usar N-1, ou seja, se eu estiver trabalhando com uma amostra, eu simplesmente vou usar N-1 para o cálculo da variância e, posteriormente, extraindo a raiz quadrada da variância, que nesse caso aqui na amostra é representado por S e S quadrado, eu estou calculando a variância e o desvio padrão na amostra, ok? Bom, e o significado de desvio padrão? É um modo de representar a expressão dos dados ao redor da média. Então, imagine que naquele gráfico do início, eu tenho aqui a frequência simples, aqui é um F minúsculo, ok, gente? E o valor da variável. E aqui nesse topo máximo, representa a média.
tá? Então, a média aqui, ela exatamente divide essa distribuição ao meio. Então, tem valores abaixo da média, tem valores acima da média, tem valores idênticos à média, que é próximo da média, ok? Então, eu vou ter aqui uma classificação, tá? Observe que a curva A mostra uma dispersão dos dados maior do que a curva em B. Então, observe que essa abertura aqui, ela é maior na curva A do que na B. Significa o quê? Que na curva A, a dispersão dos dados é maior que na curva B. Por sua vez, o desvio padrão na curva A é maior que na B. O ideal é ter o menor desvio padrão possível para a distribuição dos dados consideráveis, tá? Para a pesquisa. Coeficiente de variação. O que seria o coeficiente de variação? Bom, seria a melhor medida de variabilidade para que você analise uma distribuição de dados. E como é que eu calculo o coeficiente de variação? Você pega o desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100. Ou pode fazer 100 vezes o valor do desvio padrão dividido pela média. Isso aqui você dá em porcentagem, ok? O resultado final aqui é em porcentagem, tá? E olha o que diz aqui. O desvio padrão depende da unidade de medida usada. Assim, o desvio medido em dias será maior do que o medido em meses. Sim, o coeficiente de variação expressa o desvio padrão como porcentagem do valor da média. Como eu falei, é dado em porcentagem. Quanto menor for o coeficiente, mais homogênea é a amostra. Ou seja, quanto mais homogênea é a amostra, melhor a distribuição dos dados. E como é classificado isto? Até 10% do valor do coeficiente de variação, a distribuição é considerada ótima. De 10 a 20, bom. De 20 a 30%, regular. E acima de 30%, ruim. Aí aqui é uma sugestão que você refaça a pesquisa, ok? Gente, muito obrigado e até a próxima aula.